Tá. Deixa eu só. Não, pode ir colocando. Só ir abrir aqui a Twitch. Perfeito, estamos ao vivo. Aê! Bem-vindos a todos. Hoje uma live diferente. Hoje a gente vai comentar sobre o livro Tasha's Cauldron of Everything, o livro mais recente que saiu para Dungeons and Dragons quinta edição. Aqui comigo, o nosso querido, o melhor narrador de Dungeons and Dragons desta Twitch, Dungeon Masterclass. Pode se apresentar. É absurdo. Não, valeu, mas não. E aí, galera, vamos falar hoje aí do livrinho novo de D&D, né? Que tá dando o que falar. Ô, louco, meu. Vamos ver. É isso aí. Assim que possível, o Facas também vai se juntar a nós. Ele teve alguns probleminhas pessoais, mas já acredito que em breve vai estar aqui conosco comentando desse livro. Queria que você começasse, Wagner, dando suas primeiras impressões sobre o Tasha's Cauldron of Everything. Bem, assim que anunciaram, né, e começaram a falar os primeiros detalhes do livro, né, já chamou bastante atenção, principalmente porque ele foi, talvez não vendido, mas foi entendido pela comunidade como uma espécie de Player's Handbook 2, né? Não é a primeira vez que há livros com novas opções, né? A gente já teve o Xanatar, Guia da Costa da Espada, o Mordenkainen, né? Os outros tomos, outros livros, mas esse prometia trazer de fato mudanças bem consideráveis, não só como novas opções, como os outros já faziam, mas meio que revisitar toda a mecânica básica ali de criação de personagens do jogo e trazer para uma nova visão, né? Trazer para um estilo diferente. O que de fato aconteceu, assim, né? Pelo menos essa ideia de dar essa mexida, né, de dar essa bagunçada, assim, trazer de fato uma nova perspectiva, né, para a criação de personagens, não só mecanicamente, acho que tem muito também de mostrar um pouco da evolução do jogo e dos seus conceitos, né, coisas muito importantes para o mundo em que vivemos agora. E acho que isso representa isso também, né, não só na questão mecânica, porque no fim a maioria das coisas que não são ideias novas, né? Você não tem um game design novo, mas você tem agora meio que um respaldo para você colocar em prática coisa do tipo. Muito bom. Enquanto o Wagner dava seus conceitos iniciais do livro, nós tivemos aqui a entrada do nosso querido Facas. Facas, bem-vindo. Está bem escuro. Então, dá a impressão de que você é tipo uma sombra do mal, eu acho. com o Obama reptiliano atrás de você. Eu tô muito sinistro hoje. O cara veio, ele vai falar as opiniões mais polêmicas do Tasha's Cauldron, então ele vai ser só uma sombra. Cara, eu posso lançar a braba aqui, já de saída, que o Tasha's Cauldron, ao mesmo tempo que ele pode ser 5 em alguns momentos, ele também pode ser considerado um 4.75. E aí fica a dica. Sério? Nossa, não sei. Eu não sei se seria... Bem, acho que é melhor a gente falar um pouquinho do que tem o livro, e aí acho que a gente voltaria meio debatendo, assim, pra galera não ficar Você vê que eu perdida. Eu já lancei a dúvida costuleira. Já chegou na polêmica. Total. Porque estamos com um assunto proibido em D&D 4ª edição. Que é muito legal. Eu gosto. Eu já tive algumas defesas. Olá, Cauê Soufflé. Bem-vindo. Nós estamos hoje falando sobre o Tasha's Cauldron of Everything. E você já chegou num momento polêmico, que é o momento de defender a 4ª edição. Eu acho que a 4ª edição tem sim seus problemas, principalmente de nível médio para alto. Que aí fica uma grande confusão, porque todo mundo tem pelo menos 3 ações na reação de cada um, e aí parece tipo um grande jogo de Magic com efeito intercalado, e aí você tem que ficar montando pilha de ação, e todo mundo se confunde, briga por qual é a ordem da pilha e etc. Mas de começo ele trouxe algumas coisas que eu acho bem legais. Uma das modificações que a 4ª edição trouxe, que eu não sei se a 5ª tem,
mas eu pelo menos nunca vi ninguém usar, eram os Skill Challenges. Eu sempre achei a ideia do Skill Challenge um excelente uso para perícias, para não ficar tipo você rolar aleatoriamente uns dados só quando precisar de alguma coisa. O Skill Challenge ele dava um sentido para você explorar perícias diferentes. Como Uhum. você não podia repetir, na hora você pensava em uma forma criativa de usar, sei lá, culinária para resolver um desafio de perseguição com alto risco ali. Então era uma coisa que deixava uma variedade bem mais legal de opções. Então, assim, eu sou um defensor da quarta edição, mas antes da gente continuar e entrar na guerra das edições, vamos falar um pouquinho da taxa em si. O livro ele saiu com diversas regras opcionais. Vale lembrar que eles colocam um aviso logo no começo do livro de que todas as regras do taxa são opcionais, então você não precisa dele para jogar. Você pode continuar usando só o seu Player's Handbook para jogar D&D. Mas ele apresenta algumas coisas bem legais, algumas diferenças que você pode explorar no seu cenário. Uma coisa que eu acho bacana que a quinta edição está fazendo, embora eu acho que eles pudessem explorar mais, eu acho que eles começaram a fazer isso no Tasha, é a utilização de personagens famosos como ícones do livro. Então, assim, você tem o Xanatar, que é um NPC de Waterdeep. Você tem o Volo, que é um personagem famoso, que tem vários livros, né, vários guias do Volo. Você tem o Mordenkainen, que é um mago poderoso. Você tem a Tasha, que é uma das arquimagas mais poderosas de todo o multiverso de D&D. E eu acho que agora eles finalmente estão conseguindo aproveitar melhor isso. No livro do Tasha, além de você ter a parte mecânica, as regras e os conceitos e tudo, você tem pequenas notas que são a opinião da Tasha sobre um determinado assunto. E ela é extremamente ácida. Então isso torna o livro mais divertido. Você consegue gostar e se identificar com a personagem. Vocês conhecem a Tasha em si, a história dela? Ela é um personagem bastante importante no multiverso, né? Sim, sim, bem antigo, né? Tá lá nas primeiras citações do Gygax e nos primeiros grupos e coisas que foram criadas. A história dela é bem extensa e como de todos esses NPCs assim mais icônicos, diversas fases, né, diferentes. Mas sei lá, num resumo assim bem resumido mesmo, ela é a filha adotiva da Baba Yaga, que é uma bruxa, né, poderosíssima também, personagem Eu achava que era o conhecido John Wick. John Wick. O apelido do dele John é Wick Baba é Yaga Baba também. Tô ligado. Não, mas não é o John Wick, ela não é filha adotiva do John Wick, mas sim da bruxa, Baba Yaga. Nem sempre vocês vão achá-la como referência a Tasha, né? E algumas vezes é a Natasha the Dark, ou a Iggy Wig, né? Não, é estranho. Igwilf, isso. É o nome mais estranho, mas ele é o original dela. Sim, Que sim. na verdade elas eram duas pessoas diferentes, né? Até uma aventura que saiu pra terceira edição, a Ruínas do Castelo Greyhawk. Que aí eles uniram a Igwilf e a Tasha numa entidade só. Lembrando Sabe que ela que é de Earth, né? Ela, Agora diferente vocês dos falaram outros aí que que a gente ela. falou, Xanatar, Volo, que são de Faeron, ela é de Earth. Sim, e o Sabe Mordenkainen que vocês também, né? falaram. Isso. Fala, Facas. Oi. Vocês falaram agora em voz alta que ela era Tasha e tem outros nomes. Eu não posso deixar de fazer essa piada. Que um dos nomes dela certamente deve ser Ana Paula, né? Ana Meu Paula, Deus. agora ela é a Tasha. Você. Ela tinha 17 anos e fugiu de casa, Fugiu de né, da casa da Baba Yaga. Exatamente. Não julgaria, porque se eu fosse filha da Baba Yaga, talvez também pensasse em fugir de casa. Ela também tem um lance com acho que é o Grast, o Lorde O Demônio. Príncipe Demônio. Mas a Tasha, na real, ela é dela mesma. Então, assim, ela nunca se prendeu com nenhum personagem. Ela também já teve lances com o Mordenkainen. E, por vezes, ela ajudou o Círculo dos Oito. Ela foi efetivamente parte do Círculo dos Oito. Que é o grupo dos maiores magos de Oerth. Eu acho legal a gente falar um pouquinho. Oerth é o cenário
padrão do D&D, né? O Earth é o cenário que o Gygax criou primeiramente. Ele não é o primeiro cenário que saiu pro D&D, porque o primeiro é o do Dave Arneson, mas o Gygax ele criou todo um mundo em cima das ruínas de um castelo que saíram alguns materiais, mas a real é que ele nunca conseguiu criar a mega dungeon que ele sempre quis, que era o Castelo Ravenloft. O Castelo Greyhawk. Saiu uma aventura para AD&D, chamada Castelo Ravenloft. Ela é uma das coisas mais detestáveis de todos os tempos. Ela parece ter sido feita propositalmente, porque ela foi o primeiro livro que saiu depois que alguns dos acionistas da TSR conseguiram dar um comeback e expulsar o Gygax da empresa. Então assim, eles mandaram ele embora e lançaram a aventura Castelo Greyhawk, que tem vários bagulho, tipo troll de gelatina e vários bagulho completamente sem sentido. Então ela é tipo uma aventura bem execrável. O troll de gelatina, né? Exato, essa é uma das formas. Mas é provável que cada pedacinho que você coma vire um novo troll de gelatina dentro de você, hein? Ah, não sei, ele vai virar troll de outra coisa, isso não tenha dúvida. E então, assim, é um cenário que ele foi muito explorado até a terceira edição. Ele ainda era oficial, né, na terceira edição. E aí a 3.5 ela já começou a mudar os ares, levando o pessoal para Forgotten Realms. E aí daí pra frente seguimos em Forgotten até agora a quinta edição. A quinta edição eu não considero ela em Forgotten Realms, tá? Isso é uma coisa minha, é um ódio pessoal meu. Porque, assim, a quinta edição ela se passa na Costa da Espada. Com duas exceções, assim. De resto, é Costa da Espada. Agora a gente tá lá no todo um novo norte mundo. extremo, pô. Que é pertinho da Costa da Espada. Tá indo. Até a sexta edição eles chegam em Cormyr ali, né? Sim. Se pá. Então, assim... mas saiu uma aventura que se passa em Greyhawk originalmente, que é a Ghost of Saltmarsh, e no livro mesmo eles recomendam a utilização de Greyhawk, embora eles não deem muita informação. Então, para quem gosta do jogo, para quem consome produtos antigos, acho que é uma experiência mais legal do que para novos que vão pegar e vão, tipo, ok, é um mundo, mas não tem absolutamente nada informativo que torne ele diferente de um Forgotten Realms da Costa da Espada. Sim. E no Tasha é interessante citar. Eles fazem várias referências, né? Como ele apresenta muita coisa nova, muita maneira nova de utilizar classes e subclasses, né? Que já existiam, ou as novas que eles anunciaram. Eles fazem questão de situar um pouquinho cada uma dessas opções nos mundos, nos diversos cenários de D&D. E é legal ver lá Greyhawk, Eberron, Forgotten sendo citados, mas um número até grande assim de referências, ilustrações e citações à Cidade das Chaves. Então fiquei assim, será que eles realmente vão querer ir um pouco além? Achei mais do que o normal de citações só de referência, assim. Fiquei com essa pulga atrás da orelha e vamos ver o que pode vir por aí. Sim, a Gianni acabou de falar, por isso mesmo, é Forgotten Realms. Wizards of the Coast nunca mentiu. Verdade. De fato, nunca mentiu. Os Remembered Realms são um espaço bem pequeno, assim. Então a maior parte dele é Forgotten mesmo. Eles têm também no livro tem algumas citações a Greyhawk e citações até a cenários mais diferentões, assim, tipo o Spelljammer. Spelljammer é um dos meus cenários favoritos porque ele é suco de loucura, assim. Ele não precisa fazer sentido, ele é o ápice da fantasia medieval com a ficção científica. Você tem aventureiros medievais em barcos que flutuam pelo espaço. E aí você tem os Gifts, que são a raça de homens hipopótamos que lembram muito o Peter Potamus da Hanna-Barbera. E assim, é maravilhoso, é um cenário incrível. Na real, é aquilo, né? O Spelljammer é famosa fantasia espacial, né?
que é o que o pessoal às vezes confunde com ficção científica, né? Você tem muita coisa de fantasia espacial, e o exemplo mais claro aqui é Star Wars. Star Wars não é ficção Sim. científica em nenhum momento. Por exemplo, você tem aí o... Ah, fugiu o nome agora do John Spock, Carter from Mars. Também, Dr. Spock. Cara, Não é do Star há quem Wars? diga... Sim, exatamente. Star Wars. Não, o Star Trek também é fantasia espacial, apesar das pessoas não admitirem isso. A partir do momento que... Ó, o Facas hoje veio Ele carregado, puxado entrou na pra polêmica. causar polêmicas, né? Mas, cara, a verdade tem que ser dita. E a verdade nunca, às vezes, não é o que as pessoas querem ouvir. Muito bom. Mas vamos voltar então para as verdades Olá. da Tasha. A Vamps já concordou comigo. Eu acabei de chegar e gostei que eu vi que Star Wars não é sci-fi, não é mesmo? Exato. Bem-vinda, por sinal, Vamps. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre o Tasha's Cauldron of Everything. E vamos começar com uma das principais vantagens que a Tasha trouxe pra gente aqui no D&D, que são as customizações de origem. Isso é uma parada que eu achei bem legal. Eu acho que veio atrasado. Eu confesso que, na minha opinião pessoal, esse tipo de coisa já devia existir há muito tempo dentro do D&D, porque agora você não necessariamente você não tem mais o estereótipo. Você pode fazer o estereótipo se você quiser, existe a ideia do estereótipo, por exemplo, do anão forte, resistente, com bônus de constituição e tal, mas agora você basicamente pode optar por mudar os seus bônus de classe da forma que você preferir. Porque a verdade é que não é só porque você nasceu um elfo que você tem que ser gracioso e ágil e tal. Você pode ser um elfo guerreiro, existe esse conceito. Existem elfos bárbaros que têm muito mais força e não faz sentido ele ter a graciosidade de um elfo só porque ele é um elfo. Então eu acredito que essa foi uma das principais alterações que o livro trouxe, e eu achei isso bem legal. Mas esse tipo de desconstrução, eu acho que ela é uma consequência natural do que a gente tem visto aí da desconstrução daquele famoso, da dicotomia raça-classe, né? Então, eu acho que esse conceito, e eu acho que o Pathfinder explorou muito bem isso, mudando o título raça, que em si já é problemático, para ancestralidade. Eu acho que o lance da ancestralidade é muito mais impactante do que você ter uma raça pré-definida. Ainda que se passe num universo de fantasia, isso não quer dizer que problemas reais não acabam interferindo nisso, principalmente raças marginalizadas, como meio-orcs, tieflings e etc., que podem acabar trazendo algum tipo de relação com problemas do nosso mundo real. Uhum. E aí, né, no livro a gente tem o capítulo 1 inteiro, né, focado nisso. Então ele já começa falando bastante sobre essa customização da origem. E o legal é que, como na quinta edição a formação, né, de distribuição de bônus, de atributo, skills iniciais, né, as proficiências iniciais, elas eram bem redondinhas, assim, você tem um equilíbrio, né, bem grande entre as raças. Fazer qualquer tipo de mudança também é bem tranquilo. E ele traz não só essa abertura, então agora você pode colocar os seus bônus de atributo em qualquer atributo, indiferente do que a classe sugerir, né? Porque a sua origem ela pode trazer essa especificidade diferente, aí como o Álvaro deu exemplos, mas você também pode mudar as perícias iniciais que aquela raça ganharia, né? Aquela origem ganharia. E você também pode mudar proficiências. Ele tem uma tabelinha bem resumida, dando um equilíbrio do que pode ser trocado pelo que. Então, a modificação de atributo por modificação de atributo, skill por qualquer outro skill, aí as proficiências, às vezes, sei lá, a origem do seu orc
não tá ligada a uma coisa mais, né, militarista, né, nem bárbara tal. E você, na verdade, é um artista. Você pode começar com uma perícia de instrumento, né, de ferramenta, ao invés de ter, sei lá, proficiência com as coisas que a origem lá do orc tem. Então dá para fazer a mudança em tudo, desde dos atributos até as perícias, para deixar bem do jeito que a sua origem determina e da forma que você tiver preferido fazer. Mas eu acho que isso, mecanicamente falando, mostra a força do game design do D&D, né? O quão fechadinho é isso, porque você pode abrir a customização sem perder mecanicamente nada, né? Isso e como eu falei anteriormente, desconstruindo esses estereótipos, isso mecanicamente é perfeito, porque o lore do negócio, da necessidade da história, né, e dos jogadores por si, casa perfeitamente com a regra. Então as duas meio que andam juntas e são harmônicas, né? Isso que eu acho que é muito legal. E não é à toa que D&D é referência, né? Então é muito bem pensado esse tipo de movimento. Uma outra coisa legal, até que vem antes de entrar nessa parte dessas mudanças mecânicas, ela, né, explica como usar o livro, então explica que tudo aqui é opcional, então é aquele lance de, né, conversar com o DM e verificar o que pode ser usado, se pode ser usado tudo, alguma coisa, nenhuma coisa e tal, como a maioria dos livros com regras opcionais. E ele traz um resuminho de 10 regras para lembrar. E é legal porque eles conseguiram pegar alguns pontos que geram, às vezes, muitas dúvidas aí entre os jogadores e resumir em 10 tópicos bem curtos que acho que ajudam bastante quem talvez comece a ter contato com o jogo nesse momento aqui, ou veja tantas opções e fique um pouco preocupado do que usar. Então, achei bem legal depois, quando a gente estiver falando do capítulo 4, também vou voltar um pouco nisso, deles terem tido cuidado de voltar alguns conceitos bem básicos para explicar, mas muita coisa do livro permeia isso, assim, de falar numa linguagem que poderia parecer avançada, já que a gente está falando de customizar e modificar todo o core, né, do base do jogo, que é a criação do personagem, ao mesmo tempo em que ele tá ali sempre lembrando as mecânicas básicas para não te deixar perdido. Mas isso não é é um questionamento meu, cara. Isso não é uma tendência hoje para jogos mais modernos? Porque você começou falando que a gente vive em tempos muito rápidos, né? E que esse tipo de livro, com essas regras adicionais, acaba ajudando a deixar atualizada a edição, né? E isso não é uma tendência que a gente observa muito hoje, que as pessoas estão querendo, que é um reflexo, acho que também da própria sociedade dos jogadores e tudo, de serem mais únicos, de serem cada vez mais diferentes e buscar essa diferença como uma força de design. E o D&D, ele tem aquela proposta tão bem feita, tão bem fechadinha. Talvez isso seja um reflexo dessa tendência para outros jogos, né? Que vindas de outros jogos, de outras demandas. Acho que sim, acho que não só isso, mas eu sinto que é um posicionamento para várias coisas, né? Como né, o RPG referência, né? Por mais que seja, de certa forma, até simplista quando a gente compara com RPGs que temos hoje, né? Tanto mecânica quanto de cenário, temas que aborda tal, o D&D, né? Por mais que pode haver pessoas que tipo não gostem e tal, né? Tem todo o hate às vezes em cima por ser tão mainstream, ainda assim tem que ser considerado que é uma referência para muita gente que muitas vezes só tem contato com o D&D. Tipo, para algumas pessoas RPG é D&D. Talvez no Brasil nem tanto, porque aqui a gente, né, teve uma origem do cenário de RPG um pouco diferente, né, do que lá fora, mas nos Estados Unidos mesmo, por mais que o mercado seja totalmente divergente, né, assim, cheio de opções, o D&D ainda é um reflexo mainstream como o RPG. E aí quando você pega um livro como esse que
te mostra o porquê que eles estão querendo fazer isso, né? E dando exemplos que no livro são bem claros, né? Por que que o seu personagem... por que abrir a opção de trocar aqui uma subclasse, né? Que você já começou lá desde da primeiro, segundo ou terceiro nível, e por que que dentro do jogo talvez seja interessante. E ele dá exemplos. Às vezes o personagem durante o jogo passou por um trauma, e aí esse trauma pode ter levado ele a começar a seguir uma carreira diferente, ou ele pode ter tido uma experiência mágica maluca. Então ele vai pegando ali fatores que são bem dentro do jogo, mas você entende que não é isso que motivou essa abertura de atualização, assim. É mais por tentar mesmo se colocar como um jogo mais, como você falou, mais dinâmico, mais rápido, né? Mais dentro da nossa realidade atual. Mas é interessante como eles mostram assim, olha, às vezes acontecia isso no jogo e você não tinha opção de mexer. Agora a gente te dá a opção. Mas óbvio que isso vem depois, né, de muitos e muitos anos da edição estabelecida, né? Então não dá para considerar que é um grande passo dentro do jogo, porque tá bem esticado, já tem muito teste, já tem muita opinião. Ao mesmo tempo, eles conseguiram posicionar isso e colocar para dentro das mecânicas, né? Então é assim, eu sinto que é um passo ousado, mas que foi dado de uma maneira bem pé no chão, assim, bem sustentada, né? Eu sou um entusiasta do Fate, todo mundo brinca comigo por conta disso, mas a sensação que eu tenho de ter lido o Tasha é de ter lido o livro Ferramentas do Sistema, do Fate, e você também tem um outro livro chamado Manual do Defensor para 3D&T. Não que ele seja exatamente parecido, que ele tenha uma estrutura parecida, mas a vibe é a mesma. É tipo assim, beleza, ok, você gosta do jogo original? Beleza, tá aqui. Então eu vou te dar agora o resto das ferramentas pra você brincar com ele, desmontar e montar ele de várias vezes. Uma coisa que eu pensei, assim, eu tava pensando, qual que seria o impacto nas mesas que já existem e qual seria o impacto para novos personagens. E eu cheguei meio que à conclusão, pegando como exemplo as mesas que eu tenho hoje, se algum dos jogadores for querer utilizar algumas dessas opções, que o impacto no fundo é pequeno ou quase nulo. É mais meio de dar uma satisfação para o jogador, de não ficar preso em uma escolha que talvez ele tenha feito e não meio sem testar, né? Porque geralmente você tá ali criando o personagem, quando você vai customizando, ali escolhendo as coisas nos níveis, algumas vezes a campanha vai para um lado diferente do que você imaginou, ou a habilidade que você achou que ia ser muito legal não é muito utilizada. Então, da opção acaba gerando mais um nível de satisfação e diversão maior para o jogador, mas para o jogo em si o impacto é bem pequeno, justamente pelo que a gente comentou um pouquinho antes, que deles terem feito a coisa, né, bem dentro, né, bem redondinha dentro do sistema de criação de personagens, que não gera desequilíbrio. Pode até ser que alguém aí, né, um combeiro, alguma coisa do gênero, consiga achar combinações que vão fazer alguma coisa, mas até hoje eu não vi nenhum combo em D&D que me preocupasse, assim, ao ponto de, olha, isso aqui pode estragar. Tem otimizações. Eu vejo um desafio aí, hein, Álvaro? Tem otimizações, mas nunca dá pro cara fazer uma parada que ele se cerca totalmente. Porque assim, o que me preocupa num combo? Não é o jogador conseguir passar de um desafio, que eu imagino que é muito difícil, e ele passa de uma maneira fácil, ou resolve ali com as habilidades dele. Na real, essa é a ideia, assim, o personagem tem que explorar suas habilidades. Eu acho que faz parte, inclusive, do D&D, cara. O D&D especificamente, eu acho que ele é desenhado pra ter combo. Já é a terceira opinião. Já eu tô pedindo música do Fantástico agora. Ele já foi assim. Mas eu acho que a quinta edição não. Eu não vejo combo na quinta edição. Eu brinco e tal. Eu gosto de otimizar o personagem. Mas não embora, assim. Do combo, aquele combo que estraga. Eu tô falando exatamente da otimização. Porque faz parte do desenho. Mas isso é natural. É difícil você não ter um personagem otimizado
se você souber o que você escolhe. É que assim, a galera ela se prende muito em padrões e estereótipos, mesmo tendo opções contra. Eu tava comentando esses dias sobre um personagem de D&D que começou a ser criado, e a ideia era fazer um bárbaro, e era um bárbaro que era focado em carisma, não um bárbaro que bate e que briga inicialmente. E aí a galera meio que foi tentando corrigir a pessoa, tentando passar pra tornar ele mais o bárbaro padrão. Tipo, ah não, mas é melhor você ter constituição, e você ter força, e você ter isso. Cara, o D&D quinta edição, ele permite você otimizar de tal forma que existe o combo do Barbarian, e ele funciona ok. Você pode ser um bárbaro focado em carisma, que tenha talvez um nível de bardo, talvez isso pensando mecanicamente, ignorando que na real você faz o que você quiser com o seu personagem, porque ele é seu. Então, assim, se você Sim. quiser fazer um personagem que não é otimizado, é um direito seu tanto quanto do cara que quer montar o bagulho agressivo. Eu acho que assim, o combo, o lance do combo é que o combo é uma forma. Eu, por exemplo, me divirto muito pensando em formas de como explorar ao máximo um personagem. Porque assim, se você for pensar, vou fazer um combo pro narrador chorar. E por isso eu acho que o Wagner nunca teve esse tipo de problema. Cara, você é o narrador. Se você quiser, você coloca a Malévola, que saiu a ficha do D&D quinta edição, e ela vira um Ancient Shadow Red Dragon, e ela engole o seu personagem combado e você não vai fazer nada. Então, assim, não existe uma forma Cara, de vencer de alguém que pode pegar o Monster Manual e enfiar qualquer bagulho na sua frente. E isso não existe, você não ganha desse cara. Então a ideia é você explorar o personagem para utilizá-lo da melhor forma possível. E eu acho que a melhor forma possível é a forma que você mais se diverte. É por isso que os meus combos sempre tem que ter alguma coisa na lore. Eu gosto de fazer um personagem que faça sentido. Pra mim não adianta eu criar um personagem que, como por exemplo, amanhã a gente vai jogar lá no Dungeon Masterclass e eu jogo com um personagem combado, que é o Kailani. Ele é um Locadin, um paladino feiticeiro, um paladino bruxo, que é tipo um combo padrão, assim, um combo que você acha na internet, não foi nem algo que eu tipo, ah não, eu super pensei aqui nesse combo. Não, é um combo de internet, é um combo que você acha em qualquer lugar. Ele é a base dos combos do D&D, porque acho que foi a primeira coisa que a galera pensou, a galera que gosta de combo, que gosta de fazer as coisas, foi olhar o paladino, olhar o bruxo e falar, isso aí dá jeito, hein? Esse, esse smite aqui recuperando todo o descanso curto, isso dá bom. E aí eles foram explorando outras vertentes. Mas assim, eu quis fazer todo um lance do Kailani com Zariel, que é a entidade que é patrona dele, e a entidade da qual ele se tornou um paladino, para que isso fizesse sentido no jogo, para não chegar e tipo do nada o meu paladino, que é uma pessoa que seguiu ordens de cavalaria, fez votos sagrados e tal, do nada ele acordar e falar: acho que eu vou assinar um contrato com aquele malandro ali e ganhar os poderes. Saca? Eu acho que precisa de mais do que isso. É isso que torna o RPG legal. As entidades dos Warlocks são os agiotas do D&D. Então. E eu acho que isso é legal de você explorar, entendeu? Você pegar um personagem e falar, pô, eu quero muito fazer isso. Eu vou pular um pouquinho de sistema, mas recentemente eu tô jogando uma mesa aqui no Contos Lúdicos de Tormenta 20. E eu fiz um personagem que tem um combo que eu particularmente gostei bastante, porque na última sessão, no primeiro turno, eu dei 6 ataques e eu dei 38 de dano no primeiro dos 6 ataques e matei o oponente. E aí eu virei e eu falei, pô, legal, já sei que eu consigo fazer um combo no Tormenta 20 que eu consigo causar um dano da hora. E aí eu comecei a me incentivar, e agora eu estou criando, e eu quero colocar ele agora em prática, um combo de um personagem que não causa dano. Então eu tô criando um paladino de Mara, que ele absolutamente não combate de nenhuma forma, e toda a mecânica que eu tô pensando é para evitar que combates existam. É tipo, parar os combates antes deles acontecerem para não precisar ser uma fraqueza minha. Eu acho que jogos que têm níveis e classes e ancestralidades que dão bônus, esse tipo de coisa, como o D&D, o Tormenta e todas essas vertentes, eles funcionam muito bem para você explorar a diversidade que tem dentro das mecânicas de jogo.
Ó, a Sarah falou da mesa de lobisomem. Todos os personagens eram muito combados. Eles eram mesmo. A gente jogou uma mesa de lobisomem que durou 1 ano. E basicamente todos os personagens eram muito combados. O narrador ele tinha dificuldade de fazer um segundo turno de combate. Porque ele colocou pra gente enfrentar um vampiro de 4ª geração. Pra quem não conhece Vampiro à Máscara, a geração, quanto menor a geração, mais próximo de Caim e logo mais poderoso. Só que ele era um personagem e ele foi enfrentar uma matilha de lobisomens. Sendo que dessa matilha tinha 2 Arons, que são 2 combatentes, que tinham um dom que permite que você comece automaticamente. Aí foi assim, começa, os Garou ativaram o dom e podiam agir na frente. O que cada um vai fazer? Gastou uma cacetada de fúria, deu acho que 5 ataques um e 4 ataques o outro. Não chegou no terceiro jogador, tá ligado? Porque assim, mas a história ficou muito legal e aquilo rodava bem, porque aí aqueles lobisomens começaram a ganhar notoriedade como assassinos de vampiros, outros vampiros começaram a querer pegar eles e tal. Então, esse tipo de coisa, o combo ele acaba ajudando o roleplay, né, ao invés de atrapalhar. A única coisa, só completando lá, né, que eu tava falando do combo, a única coisa que me preocupa é se surge um combo em que o jogador monopolize ali as situações por conta dele conseguir resolver tudo, ou, né, ele de certa forma ter vantagem em tudo, coisa que nunca vi acontecer em D&D 5ª edição. Por isso que não me preocupo muito, mas mais nesse sentido, porque aí geralmente a mesa sempre tem pessoas em níveis diferentes de conhecer o jogo e da maneira que querem, né, usufruir do jogo. Então me preocupa se alguém chega combado e quer monopolizar, mas como o Álvaro falou, não tem muito o que fazer, porque por mais que o personagem tenha um mega combo, ele sempre vai ter algo que ele não é bom, porque, enfim, pelo menos da ideia você não tem como se precaver de tudo, e sempre tem alguma coisa ali que ele não vai conseguir fazer muito a respeito, seja um monstro poderoso, seja uma armadilha, seja um efeito mágico, e aí o narrador consegue resolver a situação tranquilamente, assim, sem nem precisar ir muito longe de jogar um meteoro na cabeça dele, sabe? Na pior das hipóteses, o jogador que fez um combo muito, muito forte de mecânica de jogo, ele pode cair no que Maduzin, que acabou de seguir a gente, colocou ali no chat, que é um desafio, um enigma para pensar. Esse tipo de coisa pode travar um jogador, porque o cara pensou tanto só na mecânica e só em como combar, que você colocar um puzzle para ele pode travar ele ali de maneira forte. Assim. Sim, eu tive uma mesa de Mago Ascensão que eu joguei, isso fazem alguns anos já. E um dos jogadores, o nosso narrador fez um desafio e foi um desafio realmente muito difícil. Ele foi difícil ao ponto de um dos jogadores virar pra ele e falar: cara, na moral, me desculpa, mas o meu personagem tem inteligência 4, eu não. Eu posso rolar para tentar conseguir uma dica, alguma coisa? E aí ele permitiu e a gente conseguiu resolver com a ajuda do próprio narrador rolando os dados. Mas esse tipo de desafio é muito legal. E o Tasha ele tem uma parte do livro especificamente dedicada para esse tipo de coisa. Uhum. Acho que por isso até Maduzin já chegou com um enigma aqui. Uhum. Porque o Tasha ele tem uma parte dedicada especificamente para puzzles e como colocá-los na sua mesa como uma variação, para não ficar só combate, 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 combate. E então você tem um jeito novo de jogar. Sim, total. Vamos ver, acho que a gente já falou bastante do primeiro capítulo. Acho que vale ressaltar que essa questão da customizar origens, skills e subclasses é meio que mote geral assim desse capítulo, porém ele ainda segue com uma nova classe, né, o Artífice, então tem ali a classe completa, que eu achei né, com muito habilidades. Tu viu que dá pra montar um Homem de Ferro, bicho? Sim. Dá. Eu quando eu tava vendo as ilustrações, eu geralmente começo sempre pelas ilustrações. Então, tem uma que tem 2 artífices armorer, né, lutando, e eles estão, tipo, um dando tiro da mão, o outro tiro do peito. É total Homem de Ferro a parada mesmo. Mas bem legal. Eu gostei muito do artífice que tem um aliado, que tem um autômato.
E aí você pode escolher o formato dele, se ele vai ter 4 patas, 2 patas, e ele ataca na sua ação bônus. Então, Tem uma. é, Tem algumas mesas. Aliás, tem uma mesa de Tormenta que é assim, né? Falando de Artífice, que é um sistema que também tem. Que o personagem é um Sulfid. É aqui dos contos lúdicos mesmo. E ele fica dentro da armadura, né? sim. Ele tem. É o. Peraí que eu vou lembrar o nome. Não, é Santos Dumont ao contrário. É isso mesmo. Então, Dantos Summon, acho que é isso. Sumonte Dantos. Summon Dantos, isso mesmo. E ele tem um Golem, né, que é o socador. E aí ele usa o Golem como uma armadura pra poder agir. E o Artífice do D&D, ele tem uma possibilidade muito grande de ser útil para uma equipe. Eu vi a ideia essa ideia mais Iron Man, né? Sim. Que é a ideia do Artífice de armadura. É ok. Tem um Artífice mais porradeiro. Mas o que eu mais gostei da classe como um todo é a qualidade que ela pode fazer para ser suporte. Porque se você tem um autômato que ataca no seu bônus, e enquanto isso você pode usar a sua ação padrão com magias de cura e outras coisas que você pode utilizar, e usar suas infusões, que é uma habilidade especial que você coloca em armas e equipamentos dos seus aliados, para transformar a arma dos seus combatentes, seus companheiros de grupo combatentes em armas mágicas, você tem um potencial muito grande logo no começo da aventura de criar um grupo forte, um grupo que vai conseguir enfrentar alguns desafios além da capacidade padrão de um grupo. Então eu acho que ele como um suporte é uma excelente pedida ali. sim. E a classe em si, ela tem esse potencial para ser muita coisa, né? Tem o suporte bem forte, mas também você pode focar numa coisa mais combativa também. E todo o formato dela, né, de brincar dessa forma com a magia, de conseguir colocar magia em objetos, desde truques simples, que aí você consegue me imaginar usos criativos, né? Você pode pôr uma mensagem no item, pode fazer o item acender ou apagar, né? Projetar uma imagem holográfica, umas coisas bem malucas e bem divertidas, até dar bônus mesmo, tipo bônus de +1, resistências, enfim, muita coisa legal. É uma classe bem versátil, né? Bem divertida. E aqui ela é apresentada, né, na completude, então você tem tudo que você precisa para seguir com a Artífice lá até o nível 20. E na sequência ele traz várias opções para cada uma das classes já existentes. E aí basicamente a gente tem duas coisas. Tem opções para habilidades de classe, que elas não estão atreladas a nenhuma subclasse, elas são da classe em si, e que você pode pegar a qualquer momento que você ganharia uma class feature, né, como é chamado, uma habilidade de classe, eu acho que essa é a tradução. E elas têm alguns pré-requisitos, alguns nível ou algum outro fator, mas a qualquer momento você pode ir lá e pegar. E elas são divertidas porque elas abrem uma customização também muito divertida dentro de uma classe que você meio que já conhece, né? Então dá para usar o Tasha para mudar um pouquinho a sua classe mesmo sem querer usar a regra opcional de poder mudar subclasses. E fora isso, ele traz sim subclasses para acho que para todas, né? Pelo menos duas. Para todas. Para todas ele traz duas. Duas ou três até. E algumas eu achei bem mais ou menos, algumas eu achei bastante interessantes. Uhum. O Ranger, ele tem algumas coisas legaisinhas, mas acho que o Ranger não sentiu o amor que a quinta edição poderia dar para ele. Eu ainda não encontrei, tirando uma nerf de Arcana, eu não encontrei nada que me fizesse assim amar o Ranger da quinta edição, principalmente comparado ao quão legal ele era nas edições anteriores, na quarta e na 3.5. Ele era muito legal. Como eu gosto muito de Senhor dos Anéis, eu gosto muito da ideia do Ranger, porque ele me lembra automaticamente o Aragorn. E aí eu fico meio triste com como as opções do Ranger são limitadas comparadas a outras classes na quinta edição. Mas eu achei que as class features opcionais, elas
deram ali uma ajeitadinha não, elas algumas melhoram. coisas, Cara, bem no sentido de criar uns Rangers com referências diferentes. Por exemplo, quando a gente lê lá o inimigo favorito, para todo mundo que não leu, tipo, a regra, quando você fala isso, a impressão que você tem é que você vai combater melhor esses inimigos, né? Tipo, sei lá, vai dar mais dano, não sei, vai saber mais pontos fracos, mas no fundo, essa habilidade em si, ela serve para você rastrear e ter conhecimento sobre. E aí tem uma feature, né, dessas novas que faz de fato você conseguir causar mais dano, assim, por conhecer melhor esse seu inimigo aí favorito. Isso acho que deu uma corrigidinha. E eu achei legal o Swarmkeeper mais na ideia da classe, né, mais no visual, assim, no flavor, do que na mecânica de fato. Mas é um Ranger que tá ali sempre junto de enxames de insetos. Tal, é bem legal. É uma coisa bem diferente, né, do que a gente tá acostumado pro Ranger. Eu achei uma ideia bem bacana. A parte de magia eu acho que deixou um pouco a desejar, mas eles já são classes e já são poderes que são bem explorados no geral. Então eu acho que você já tem uma gama muito boa de opções usando os outros livros para as classes arcanas. Eu gostei muito do Gênio, mas isso é porque eu gosto. O Gênio ele veio no Tasha como um dos patronos de bruxo, né? Uhum. E eu particularmente gosto muito de Gênios e de toda essa temática de Oriente Médio fantástico, então eu gostei muito dessa possibilidade de utilizá-lo. Eu ainda quero explorar mais, ler melhor, com calma, cada um dos detalhezinhos do Gênio, para ver o que dá para você criar, porque eu vi que tem bastante variedade. Você pode escolher gênios dos 4 elementos e tal, para ser o seu patrono, isso eu achei bem legal. Você já viu lá o patrono do The Fathomless? Sim, Que é sim. basicamente Cthulhu. É uma parada cutulesca dos Farhelms, bem legal. Não, e tem bastante, cara. Eu gostei muito das opções que você abre e resgata duas coisas que eu gosto. Uma coisa que eu gosto bastante do D&D, que são os psionicos. E aí você tem duas classes que eram classes da quarta edição, né? Que é o Soul Knife, que é um rogue com habilidades psíquicas, e o Psy Warrior, que é basicamente o Grey Jedi que todo mundo adora, né? Sim. Né? Que essa não é um. Eu sempre comparo o Paladino com o Jedi, né? Só que o Psy Warrior ele não se prende a votos, né? Então ele pode fazer o que quiser e você ter, tipo, literalmente habilidades telecinéticas até. Né? O salto, então fica bem claro, bem nítida a inspiração ali no O jogo. escudo, né, de proteção, tipo o escudo telecinético. Exatamente, eu acho bem legal, tipo, Eu jogaria gosto muito amarradão. de psionicos. Eu acho que eles foram deixados de lado durante um bom tempo na quinta edição, que focou mais no lance tradicional da fantasia, né, com a magia e tal, e trazendo diferentes formas de você explorar as artes arcanas. E agora eles vieram com um refresco legal para suas campanhas. Saiu uma Unearthed Arcana há um tempo atrás, que saiu junto com o Artífice, que seria um psionico, né? E ele era bem confuso, ele era bem bizarro, ele tinha tipo, vários tipos de poder que você podia escolher, e ele era meio uma mistura de várias paradas estranhas, assim, então ele era bem quebradinho, tanto que ele não chegou a sair do Unearthed Arcana, né? Ele não tinha visto a luz do dia como um produto oficial. Uhum. Então agora eles estarem dando uma refinada nesse material para trazer os psionicos de volta, eu acho bem legais. São dois livros da terceira edição, a terceira 3,5, que eu sou particularmente apaixonado, que são o livro dos psionicos e o livro do o Manual dos Planos, né? E Sim, é bem legal. essa própria abertura de começar a falar dos planos no Tasha também me abriu essa coceirinha na barriga de falar, puta, vamos falar de viagens planárias? Tipo, vai ser bem Sim, bacana. A tem Diane vários lembrou, itens. o nome da classe que eu tava falando é o Místico.
que saiu no Unearthed Arcana. Ele era bem Uhum. chutado. Que você ganhava tipo, vários poderes a cada nível, e aí você podia escolher e trocar, e você ganhava ponto de psiônico, e aí você fazia uns efeitos, e tinha tipo umas paradas que era tipo disciplina de vampiro, tipo, completa, descaradamente disciplina de vampiro pro D&D e tal. Ah, isso. E muita gente não vai reclamar disso aí, não. E tá, é isso aí. Tem, né, as opções do cada classe. Tem, a gente destacou algumas aqui mais chamaram mais atenção, mas tem para todas as classes do Player's Handbook, duas novas subclasses e opções de habilidades novas. E aí encerra o capítulo 1 com um conjunto novo de feats, né? As feats, elas são regra opcional do Player's Handbook, mas muita gente usa, né? Muita mesa usa. E aqui nós tivemos algumas novas, que eu achei até bem legais. Eu É, gostei a também. maioria das pessoas cita ali as feats como uma parte fraca do conceito da quinta edição, por não ter trazido elas para o patamar de regra oficial e algumas serem meio simples, né, simplistas tal. Mas essa eu achei bem da hora, assim, alguns conceitos e dá até ideia mesmo, né, de personagem. Eu gostei. A galera que reclama muito da falta de feat na quinta edição é a galera do combo desenfreado. Da Porque pra mim, 3.5. a 3.5 ela se perdeu muito, porque aí sim, na 3.5 você tinha como enfrentar o narrador, porque não importa o que ele colocasse, você falava pra ele, não, mas eu peguei essa feat de tal livro e juntei com essa habilidade aqui do livro X que eu comprei na semana passada, e agora eu dou 8.600 de dano na minha reaction, então ele não vai poder atacar. E aí, e aí assim, você quebrava completamente o sistema. Foi um dos grandes problemas, principalmente se você é o tipo de narrador, assim como eu, que se tiver acesso ao material, você permite o uso. Eu nunca tive problema Uhum. com o material third party. Mas. Aí, olha E só. isso na Mas 3.5 foi um grave problema. Assim. isso aí não é uma tendência, às vezes, do própria disseminação do material, do próprio aumento de recursos, que vai chegar um momento, cara, que você não vai conseguir, tipo, saber todos, Sim, e vai ter sim. coisa que vai Já não dá. contradizer uma regra ou outra. Já não dá, né? É Já muito não Uhum. dá porque difícil se você você levar em manter conta third essa party, coerência. você já tem muito material para alcançar no D&D. Você tem regras opcionais e cenários que mudam algumas coisas e assim, você a real é que o D&D tanto na 3.5 quanto agora na quinta edição ele está criando uma bolha. E isso é uma coisa que é boa a curto prazo, mas eventualmente ela vai estourar e aí um monte de gente vai ficar mal das pernas, que é o que? Como eles liberam para você com muito mais facilidade, eles fazem o Open Game License para você explorar o seu próprio material usando as regras dele, chega uma hora em que todo mundo está fazendo só D&D. Todo mundo. Então, assim, você tem um mercado paralelo, né? Um mercado com mais inovação, mas esse mercado normalmente ele vai mais pro lado indie, e as maiores editoras elas pegam o próprio D&D para explorar essa bolha e lançar material para ela. Então você vê que sai um monte de coisa do D&D quinto compatível, assim. Sim, Uhum. sim, E isso, sai muita. a Saiu. tendência é eventualmente essa bolha estourar. Eventualmente algo vai acontecer que vai fazer as pessoas perderem o interesse. Isso aconteceu no. Lembra muito do. Logo da terceira edição do começo da OGL, né? O começo da OGL foi Sim, assim. então. O 3.0 ele sobreviveu muito tempo dessa bolha. É. É que aí saiu um livro que não era nada demais. Eu cheguei a ter esse livro na época, porque eu fiquei curioso, mas ele não era nada demais, chamava The Book of Erotic Fantasy. E eram regras para você transformar o seu jogo num jogo erótico. Era bem ruim. As artes era tipo umas fotos editadas no Photoshop bem meia boca. E esse livro foi escrito por uma das principais desenvolvedoras da Wizards of the Coast na época, que trabalhava na linha de D&D. Aí Só é que foda, hein? aí, quando esse livro saiu, esse livro não é nada demais, eu juro pra vocês, quem estiver aqui no chat acompanhando, pra vocês dois, esse livro não tem nada de especial. Tirando uma ou outra coisa que eu acho um gosto duvidosíssimo, é tipo um livro de regra como qualquer outro, e ele só tem regra opcional, que se você quiser, se você curte esse tipo de jogo, é super ok. Porém, qual foi o problema?
muita gente, como tinha uma bolha, muita gente estava criando conteúdo baseado em D&D. E tinha muita gente que estava criando conteúdo infantil baseado em D&D. E aí quando você tem o Book of Erotic Fantasy, o livro da fantasia erótica, você começa a não querer que o seu livro infantil seja associado com este livro, porque isso te dá problema na hora de vender. E aí começou todo um deslize do mercado que acabou destruindo a 3.5 e aí fez a 4.0 vir cheia de travas editoriais que já não era mais a OGL. Era uma outra licença que era bem mais limitada de produção e tal. E aí acabou não permitindo o sucesso que foi a 3.5 e que a 5.0 está repetindo porque eles voltaram atrás e voltaram para a OGL. Muito bem. Muito bem. Mas, seguindo aqui o nosso livrinho, que a gente é legal que a gente vai divergindo, assim, as ideias elas vão surgindo, assim. Começou com Fitz. Capítulo 2. Esse é curtinho até da gente falar, mas é um formato até meio que já existia, mas aqui as coisas são colocadas dentro de sistemas de regras e aqui, acho que do capítulo 2 para frente, já entra muito mais numa parte interessante para o GM, né, para o narrador, para a narradora, do que de fato para os jogadores, né? Os jogadores vão ler aí, vão gostar muito do capítulo 1, que é bem extenso, comparado, né, com os 4 capítulos do livro, mas a partir do 2 a gente começa com novas opções de jogo e coisas afim. É o portal, né? Eu acho que quando você entra no capítulo 2, é meio que assim, tipo, ninguém fala, mas assim, bichão, daqui pra cá... você vai ter as magias ali no 3, mas beleza, né? É que aqui o que né? Afinal, a gente nem falou ainda, mas o que é o capítulo 2? O capítulo 2 vai tratar dos patronos, que seriam meios de criar ali situações, né, para os grupos a partir de figuras de poder. Então tem, se eu não me engano, tem umas 8 opções mostrando como funcionaria o trabalho para aquele tipo de patrono. E aí vai desde coisas a ter um aristocrata, uma guilda, uma força militar, uma ordem religiosa, até tipo um sindicato criminoso, um ser antigo. Então ele fala um pouco sobre essas opções, essas criaturas ou organizações. Que faz pleno sentido se parar para pensar nas origens, principalmente dos arquétipos, né, das clássicas. Uhum. Por exemplo, se você é um clérigo, necessariamente, assim, você já pensa num padre, alguém que tá ligado a uma organização religiosa, né? Uhum. Essa organização religiosa, se ela existe, ela tem algum tipo de influência dentro daquele cenário, daquele mundo de grupo, né? Então, faz todo sentido você ter esse tipo de situação, né? Por exemplo, uma guilda criminosa, uma guilda de ladrões, por exemplo, que contrata mercenários e tudo mais. Tudo também pode ter uma influência ali. E isso coloca uma camada extra no jogo que faz bastante diferença, né? E não só para nível de regra, mas também nível de roleplay, né? Isso. Ele coloca muito como mais uma forma, né, uma camada, como você disse, de criar os elos do grupo. Então, como ali na criação dos personagens eles podem acabar escolhendo, né, ou você oferecendo essa ideia dos patronos, meio que todo mundo já vai criando laços do porquê que tem a ligação com esse patrono, o que pretende ganhar, e aí dentro de cada uma dessas 8 opções tem tabelinhas com origem, tem tabelas com as perks, né, o que de bom esse patrono pode ajudar para o grupo, de fato, que tipo de missões, né, ele pode te passar. Então é quase como tentar definir ali essa ligação do grupo com uma coisa maior. Geralmente as campanhas costumam já trazer um background assim, mas eu achei legal aqui que pode ficar muito a sugestão e critério do grupo, né, de imaginar o porquê que eles estão juntos e isso ser mais uma opção de roleplay mesmo. Isso para mim grita muito a participação dentro do jogo da sociedade Pathfinder, né? Sim, a sociedade Pathfinder é um patrono, né? A ideia dela, né? É que assim, eu achei muito legal o capítulo inteiro, eu gostei muito das ideias que eles dão,
Mas, assim como o background, eu tenho um pouco de trava com isso da quinta edição, porque assim, me parece que é uma forçada de barra pra galera interpretar. Saca? Tipo, você vai ganhar benefícios mecânicos pra fingir que isso aqui faz parte da sua história. Então, por favor, interprete seu personagem assim. Tá ligado? Eu acho que é uma coisa que é legal existir, mas eu acho que não era necessário, porque a real é que você sempre vai ter um patrão. Nenhum grupo de aventureiros se junta do nada, por nada, e sai andando por aí sem objetivo nenhum. Até fazem. Mas assim, é muito difícil. Você sempre teve o velho maluco que ficava na taverna e contratava os jovens que estavam chegando para uma missão. Ou então o guarda do rei que invoca heróis para cumprir um desafio. A gente jogou aqui no Contos Lúdicos, o Wagner narrou a Dragon of Icespire Peak, né, o dragão do pináculo gelado. E a gente meio que tinha um patrono, porque apesar da gente escolher as nossas missões, a gente respondia pro burgomestre de Phandalin, que basicamente é um patrono do grupo. Então, assim, isso já existe, o conceito, mas me parece que assim, a galera meio que não liga muito pra isso, então ela precisa de um incentivo mecânico, tipo, ganhar vantagens em jogo, pra poder aceitar que existe esse tipo de figura que é basicamente roleplay. É meio que a mesma coisa da origem. Eu entendo a origem, eu acho legal a ideia de você ter uma profissão, algo antes de se tornar um aventureiro, e isso justificar em habilidades, em perícias, esse tipo de coisa. Mas esse tipo de vantagem você ganha para você poder ter pelo menos uma base de background, né? Tipo, Mas aí que tá, eu vejo isso de uma maneira, não que seja uma forçação de barra, mas que seja uma base para que novos jogadores, ou mesmo aquele jogo, assim, todo grupo é diferente um do outro, todo mundo tem diferentes bases de início dentro do jogo e o grupo é heterogêneo por natureza. Eu acho que isso ajuda muito a guiar, cara, como uma guia mesmo. Não é necessariamente uma forçada de barra. É mais o seguinte, olha, você pode fazer assim, assim é mais legal, assim é dá mais profundidade. Se você já usa esse tipo de coisa, você tem regras para isso que você pode usar, que é uma coisa mais mecanizada. E que a gente sabe que o mercado gringo para RPG, ele é diferente do brasileiro. O brasileiro ele é muito mais criativo nesse aspecto. Nós já às vezes nós temos uma política muito grande de não tem, a gente cria na hora. E na gringa você pega cara que nunca jogou, nunca criou uma aventura e tem 30 anos jogando RPG assim de maneira contínua. Por quê? Porque o cara tá sempre com material, né? O cara troca edição, o cara compra, o cara atualiza o grupo, quer dizer, tipo, sempre ali pelo livro mesmo. Então, esse tipo de coisa eu acho que meio que estimula a criação de forma geral. Digamos que pro jogador brasileiro vai olhar aqui e falar, beleza, eu já uso, fechou, aqui ó, chupeta. Pro gringo, não. O gringo vai olhar e falar, nossa, eu podia fazer isso sempre? Sabe? Tipo... Eu acho que ele vai um pouquinho além, assim, porque não vai ser só para o lance de meio que guiar ali as aventuras do grupo, né? As tarefas em si, mas também dar um suporte. Aí ele tem a ideia ali de prover treinamento, que aí já amarra um pouco com a opção de mudar de subclasse, que aqui no livro ele sugere que para ocorrer isso pode ser até com um evento único, meio traumático ou muito fora da curva, mas também pode ser uma escolha. Então, quando é uma escolha, ele apresenta um sisteminha ali de tempo, ouro que você vai precisar dispor para meio que treinar essas habilidades novas. Eu acho que tendo um patrono, você consegue criar momentos até de roleplay dentro dessa ordem, né? Então, em algum momento você pode ir lá, passar para um nível diferente dessa ordem, um novo rank. Eu senti um pouquinho do que eu já vi no Guild Masters to Ravnica, que tem o sistema das guildas, né? Então dentro delas você tem como evoluir também e ter acesso a coisas, diferente de lá em que cada um podia ter, né, a sua guilda, até incentivado. Aqui a ideia é que o patrono, né, sirva para todo mundo, né?
Mas é legal como opção e lendo, você vai lendo ali as ideias dos patronos, acaba até te dando ideias para aventuras e tal. É legal, acho que a opção é legalzinha. Não, eu acho que o grande barato desse livro também é justamente isso. É você ler e você tendo ideias, né? Você vai acrescentando coisas aos jogos que você já tem, a novos jogos que você vai criar. E aí a gente vai pro capítulo 3, que é magia e coisas além. E aí a gente tem várias magias novas, algumas bem legais. Acho que não vale a pena aqui ficar falando e passando por todas, mas tem summonar novos tipos de criatura, tem magias de ataque, e aí desde níveis menores até magias mais poderosas. Tem novas magias da Tasha, né, que é a tutora desse livro, que é bem da hora. E a parte que eu mais gosto de todo o livro de D&D é a parte dos itens mágicos. E nesse a gente tem a ideia de um novo tipo de item, que são as tatuagens mágicas, que é muito da hora, assim, né? Dá pra você pensar em utilizar e criar coisas, né, dentro da aventura de maneiras bem diferentes. E vários outros itens, alguns bem não poderosos, mas sim, até poderosos também, mas eu também, cara. Nós todos amamos você, Facas. Esses outros itens, vários itens lendários. A Tasha, ela também é uma conhecida demonologista. Sim. Então tem vários itens que são meio ali do background dela que a gente acaba vendo aqui, o tomo de demonologia, caldeirões, afinal, né, bruxas adoram caldeirões. Itens ligados a outras até divindades também de outros planos. E tem inclusive o pilão da Baba Yaga, da mãe da Tasha, que é um item mágico bem maneiro. E uma parada que eu até falei lá no comecinho, que a gente ia acabar falando novamente aqui, é a questão dos outros planos, né? Que a gente percebeu que tem essa temática aqui dentro, e nos itens mágicos tem os fragmentos dos planos. Então tem lá o fragmento, um shard, né, um pedaço de cristal, um fragmento dos Farhelms, que seriam o plano de onde vem essas criaturas meio cutulescas, né, os grandes antigos, o da Feywild e o do... Cadê? Tem o terceiro? Era o do Farhelm, da Shadowfell, que aí é o plano das sombras, também tem umas coisas sinistras lá. E assim, bem da hora. Eu acho que de todos os livros assim, que trouxeram coletâneas de itens novos, esse foi o que eu mais gostei de ler ali. Pelo menos uns 5 ou 6 já dão umas ideias bem da hora de utilizar. E junto, né, das tatuagens mágicas, que dão aí outro nível pro jogo. E o legal das tatuagens é que elas têm todo um sisteminha, tipo, essa precisa ser pelo menos 2, né, tipo, 2 braços e o torso, ou só um braço, uma perna, né, um one limb, né, um membro. E isso é bem da hora, assim, porque dá pra, né, criar coisas bem malucas em cima. É tipo o cara da Yakuza, né? O cara vai, conforme ele vai ficando mais, vai upando, ele tem que tatuar mais, né? E aí é isso, assim, esse é um capítulo só de spells bem divertido, novas. Pra quem gosta de magia, de itens mágicos e tal, que é um dos grandes charmes do D&D, é um prato cheio. Até porque a Tasha, ela é conhecida por criar magias, né? Ela faz parte do círculo interno de magos que tem magia na lista do Player Handbook com o próprio nome, que é o Tasha's Hideous Laughter. E ela as magias do livro eu acho que dão um acréscimo bem legal. O que eles não fazem pra classe no primeiro capítulo, né? Que eu acho que foi bem padrãozinho, bem nada de especial as variações das classes arcanas. Eles compensam na quantidade de magias diferentes e de itens que você pode explorar. E eu acho que nesse tem uma notinha. Ah, não, é isso mesmo. Ele fala um pouquinho também de como personalizar magias. E aí entra muito no flavor mesmo, de você fazer com que as suas magias se pareçam, né,
tenham formas e efeitos, não efeitos mecânicos, né? Mas mais efeitos visuais e temas até. Então fala um pouquinho disso. Abre meio que algo que acho que muita gente já faz também, porque enfim, né, indiferente de quanto de dano dá determinada magia, o efeito dela, como ela aparece, né, ou surge, sempre acho que ficou muito aberto para os jogadores interpretarem. E aqui eles dão mais uma vez esse passo de falar, não, beleza, pode fazer isso, pode ser assim, assim. É claro que, né, não dá pra fazer tipo uma magia parecer outra só pra tentar tipo enganar alguém ou burlar alguma coisa, ou fazer a magia ser mais poderosa só porque você personalizou ela de uma maneira mais incrível, mas que você pode fazer essas pequenas mudanças ali para ter a sua magia do seu estilo, né? Mas é mais também como uma notinha do que um conjunto de mecânicas de fato. E o último capítulo 4, que são as ferramentas do Dungeon Master, né? As ferramentas do narrador. Esse capítulo é muito maneiro. Sim. A primeira coisa é uma das que eu citei lá no começo, né? Que eles iam voltar aqui. Eu acho que é a primeira vez que, pelo menos no DM's Guide, eu não lembro de estar assim, tipo, separado por capítulo, a respeito da sessão 0. Acho que até cita lá, mas não chega a aprofundar tanto. Não, e aqui não. ele. Acho e aqui ele pra fala. D&D é a primeira vez que você usa. Você explora com detalhes essa questão da sessão 0, da criação de padrões e até grupos Cara, reduzidos, né? Regra para narrar para uma pessoa só e esse tipo de coisa. Eu vejo uma primeira social. vez. Eu não lembro de ter visto em outro livro de D&D o termo contrato social. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eu não lembro. Não tinha. Não, durante a Adventures League, ela É. sempre lança um manual antes de começar uma temporada, né? E começar a lançar as aventuras. No guia da Adventures League existem algumas regras de contrato social, e aí se fala sobre contrato social, mas é porque se tratam de jogos organizados, normalmente jogos públicos. Então você tem essa obrigatoriedade de lidar, uma vez que são pessoas que teoricamente você não conhece, que vão sentar na sua mesa e jogar a cada sessão. Então você precisa ter esse tipo de regra, esse tipo de controle de forma mais adequada. Mas nos livros básicos, acho que essa é a primeira vez que se cita o contrato social e a importância de você trazer isso pro RPG. Cara, é uma coisa que precisava há muito tempo. E muitos RPGs têm se adequado a isso. A linha indie já está há muito tempo fazendo esse tipo de informação, né? Trazendo esse tipo de informação. Então eu acho importante para a gente poder ter isso num RPG tão mainstream quanto é o D&D, um RPG que extrapola o nicho, né? Porque você tem aí seriados, o The Big Bang Theory que fez um episódio especial e o Stranger Things que trouxe uma galera nova, então tá todo mundo no mundo, assim, não só o Brasil, mas no mundo inteiro o pessoal tá de olho no D&D. Então eu acho que é de extrema importância a gente ter esse conceito do contrato social inserido no contexto de um jogo tão grande assim. Isso, eu acho que a importância disso é exatamente essa que você falou, cara, é referência. D&D é referência. Se D&D vai fazer, cara, o mercado reage a isso, sabe? É que nem falar assim, puta, Coca-Cola vai baixar o preço. O mercado vai reagir, porque são empresas, são produtos que norteiam o mercado onde ele está inserido. Então, isso é importantíssimo, cara. A gente está falando, e eu acho que o Tasha, ele reflete, como a gente já falou lá atrás, as mudanças que tem na sociedade, no perfil dos jogadores do D&D e no perfil de jogador de RPG em geral. Eu acho que ele está se abrindo, e isso é maravilhoso de assistir. E o jogo ele já passa dessa parte do social, ele passa para uma das partes que eu mais gostei do Tasha, que é a parte da criação de sidekicks. Para mim, ela concentra, ela torna assim, todo narrador gosta de colocar um NPC para ajudar o grupo, ou criar o seu próprio personagem, né? Que muitas vezes numa campanha é a forma do narrador poder participar e poder interagir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa
que quando eu narro, eu gosto muito de torcer pelos meus jogadores. Porque pra mim eu tô criando um filme e os meus jogadores são os protagonistas. Então eu quero ver eles fazendo efeitos brilhantes e esse tipo de coisa. E poder participar disso é legal, mas quando você cria um personagem inteiro, ele fica limitado, porque você não vai poder ter todo o lance de explorar esse personagem, interpretar esse personagem, porque você tem que tomar conta de todo o resto do mundo. E eu acho que as regras para criar um sidekick, elas permitem que você se insira dentro do grupo assim de uma forma muito legal e ainda ajudar o grupo de uma forma que você não tome para você o protagonismo dos jogadores. E ele ainda deixa aberto, né, você pode fazer com um jogador interprete o seu sidekick, que é legal também, ou o grupo todo interpreta, também é uma opção, ou o narrador interpreta, tal. E aí eles criaram 3 tipos de sidekick, focados nas mecânicas, né, pilares, que é o Expert, que é um sidekick que vai ter mais acesso a perícias, conhecimentos. O Spellcaster, que vai ser um sidekick que faz magia. E o Warrior, que vai ser o sidekick mais porradeiro. E eles têm evolução, como passar de nível, ganhar poderzinho, alguns poderes até das classes mesmo. São bem legais. Santa regra maneira, Batman. Essa é uma regra bem... Aliás, essa parte do livro, pra mim, ela é o que vale a compra do Tasha. As regras que trazem variações pro jogo são legais, mas assim, pra mim, a galera chamou ele de Player's Handbook 2, pra mim ele é um Dungeon Master Guide 2. Porque assim, as regras pra narração. Inclusive a 4ª edição fez isso legal. Muito bem, né? Todos os Dungeon Master Guide da 4 eram muito bons. Sim. Aliás, vamos combinar uma coisa. Por isso que eu falo que saudades da edição 4 nesse aspecto. Porque eles eram, assim, a linha deles era muito clara, né? Você tinha, tipo, itens 1, 2 e 3, você tinha especialidades 1, 2 e 3, as mecânicas eram mais fechadinhas, né? Pena que não saiu, né, a ferramenta online naquela época, senão a gente estaria jogando ela até hoje. Sim, eu acho que assim, a galera sofreu... ferramenta online que eles divulgaram. Na época, sim. O lance da 4ª edição é que pra gente não é surreal você pensar em explorar um sistema que é extremamente mecânico e que parece um videogame e colocar a interpretação no jogo. Isso é uma coisa que eu comecei principalmente quando eu comecei a acompanhar o mercado de fora, deu pra notar que a galera lá fora não tem o costume que a gente tem de jogo. Então, pra eles, um D&D que é extremamente parecido com um videogame, ele é literalmente isso. A galera vai jogar como se fosse um videogame. A galera não vai explorar o lance da interpretação do RPG e outros meios do jogo, porque eles se focam naquilo. É aquela ideia do tipo de jogadores, né? Sim. É muito diferente, cara. Lá no cenário dos Estados Unidos tem gente que não joga. Tipo, o cara compra uma hardcover, narra hardcover, e aí ele tem outros hobbies e outras coisas, e ele nem lembra que RPG existe, até sair uma outra hardcover. Então, assim, eles não têm esse conceito de criar aventuras próprias, criar mundos próprios. Isso normalmente surge mais com a necessidade. Ou você gosta muito dessa parte do jogo, e aí você acaba normalmente tendo mais oportunidade de se tornar um game dev, porque você começa a trabalhar com isso e explora, e você lá tem um acesso muito mais próximo a quem está fazendo esse material, e você... ou você fica preso ali naquilo que vai lançando, você vai jogando. Mas assim, voltando para as regrinhas desse último capítulo, logo depois dos sidekicks, você tem a regra de negociar com monstros, que é uma regra muito maneira. Boa. Muito maneira, e ela vai muito assim pra... tem muito jogador que se ferra porque parte pra cima de um bicho sem pensar em outras alternativas. Então você saber que existe de fato como você lidar até com criaturas
né? Que não são criaturas inteligentes, que não são criaturas que vão falar a sua língua para você negociar. Você tem argumentos que você pode fazer para conseguir evitar um combate. Eu acho isso muito maneiro. Tem jogador que se ferra contra a porta de torre mágica, bicho. Tem jogador que se ferra contra a vassoura, cara. Acontece. Olha, eu vou aproveitar e convidar todo mundo aqui pra na quinta-feira assistir a sessão da Rime of the Frost Maiden lá no meu canal, às 8h30, porque a gente vamos ter as consequências justamente de uma situação dessa, de talvez não negociar com os monstros ou não falar com os monstros. Dando um resuminho bem breve, o grupo de aventureiros foi resgatar um carregamento roubado de hidromel de um gigante que havia atacado ali o vilarejo e roubado. Eles invadiram o lar do gigante, mataram ele, mataram o animal de estimação dele, mataram um amigo dele, e agora que eles terminaram de matar todo mundo, chegou a mulher do gigante, tipo, com as compras na mão, assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus, o nome dela é Francisca Castle, certeza. E eles invadiram assim. Eles, aproveitando que nenhum dos presentes é player na mesa, o que eles não sabem é que, na verdade, aquele gigante não roubou nada. Eles estão seguindo uma pista errada, só que eles acabaram de chacinar a família. E aí eu quero ver como eles vão reagir quando eles entrarem na caverna e verem um lar normal. E eu acho, né, não sei ainda o que eles vão fazer com a mulher gigante, né, a Verbig que tá lá. Mas eu me pergunto mais o que eles farão com o bebê gigante lá dentro, né, dependendo do que eles fizerem com os pais deles ali fora. Então vai ser uma sessão bem divertida. Eu quero ver como é que eles vão lidar, porque eles começaram a notar algo estranho no final, assim, tipo, estranho, tipo, nossa, não tá batendo muito aqui, tipo, por que esse cara teria roubado as coisas? Eles esquecem, né, que nem todas as criaturas são malignas, monstruosas, né? São malignas, e que eles estão ali numa terra árida e tal. Então é mais ou menos isso, assim, eles de fato tiveram até a oportunidade mesmo de conversar, só que talvez pela tensão ali do momento, eles quiseram dar o primeiro golpe para ter uma chance maior, preservar suas vidas, tal, sem entender que eles só estavam invadindo o lar de uma criatura, e por isso que ela reagiu de maneira violenta, né? Meu Deus. Então imagina, eles entraram se esgueirando, só que não foram muito bem, né, na sua furtividade. Eu fiquei imaginando um gigante lá, e olha, cara, o que é esse grupo tipo, você tá na sua casa, né? De boa aqui dentro. E aí um deles ainda tentou reagir, né? Porque basicamente um deles entrou escondido, chegou a dar uma fuçada ali dentro, e aí o gigante descobriu ele, deu um porradão e ele saiu correndo. Pessoal, deu ruim. E aí quando o gigante saiu e gritou, né, tipo, chamando eles de ladrões e tal, aí um deles virou, nós não somos ladrões, tipo, um grupo armado na frente da casa do cara. Tinha uma pessoa que tava invadindo a casa do cara, né? Então, nós não somos ladrão, não. Nós não somos ladrões, nós só viemos aqui pegar o seu hidromel. Mas esse é um exemplo, assim, de até no Tasha, que ele cita até para criaturas com pouquíssima inteligência, né, tipo bestas e feras, mas é legal pensar que, né, nem toda criatura, só porque ela é diferente ali, que ela é maligna e monstruosa. Esse livro todo vem para mostrar isso, né, que não tem estereótipo de criatura nem nada, então... Até porque normalmente as criaturas de menor inteligência e menor sabedoria de uma mesa de RPG são os jogadores. A gente normalmente tem péssimas escolhas e péssimas decisões que levam a problemas que a gente tem que superar. Verdades duras de engolir, viu? Mas é verdade. Os jogadores são com a sabedoria mais baixa. Eu gostei muito da parte de problemas ambientais. Eu que é um também. negócio que eu gosto muito de tipo, beleza, tu está lá na Dame of Frost Mage, está passando por uma zona extremamente fria. Cara, o quanto isso afeta os jogadores, né? O quanto isso afeta o cara lá descobrir que ela tá com uma infestação de algum bicho, ou de alguma maldição, ou alguma, tipo, zona psíquica.
Cara, tudo isso é muito interessante ver como isso interage com os problemas que naturalmente já tem numa mesa de RPG. E eu acho Na Heim tem legal bastante disso. Um dos o. jogadores até caiu na água gelada e teve várias tretas, o outro ficou sem as botas, também teve perigo. Eu Bem acho da hora, muito legal isso, você usar o ambiente e passar essa sensação, né, do ambiente. O ambiente é contra você, o ambiente é Uhum. um oponente. E um oponente que você não pode enfrentar, né? Eu Pode gostei socar ele. muito É. do quão esquisito o Tasha leva você nessa questão de desafios de ambiente, né? Porque ela explora alguns ambientes já nessa linha que a gente falou mais cedo de planos, né? Ela explora outros planos. Tem uma imagem nesse livro que pra mim ela me fez tremer, porque eu sou muito fã dos cenários de D&D, e aí tem uma imagem na página 153 do livro, que é Eu tô exatamente nessa página. um castelo, né, no Far Realm, no reino distante da onde vem os Elder Ones, é esse lance mais cutulesco, porém, em volta do castelo existem vários nautiloides. Para quem não sabe, nautiloides são esse negócio que está aqui atrás de mim, no meu fundo de tela. Eles são naves Naves que os caramujo. devoradores de mente usam, são naves vivas que os devoradores de mente usam para explorar o espaço. E isso é uma das imagens mais clássicas de Spelljammer desse reino que eu falei no começo, que é um dos meus favoritos, porque ele é muito maluco, como eu disse. Ele grita as duas coisas que eu falei que eu gostava aqui anteriormente, né? Que é o manual dos planos e E o manual dos psionicos, né? É justamente o ponto de interseção ali, tipo, essa imagem é muito louca. E outra que se olhar pro castelo, parece que o castelo tem uma boca com dentes. Sim, sim, mas É mu- é proposital. É do mesmo jeito que os nautiloides parecem ter tentáculos na pontinha. A proa deles ela é meio tentáculo. Alguns, inclusive, são vivos, alguns nautiloides. Então a Uhum. proa realmente tem tentáculos que tentam aprisionar os outros jammers. Para quem não conhece do cenário, essas naves elas são chamadas de jammers. E Spelljammer, que é o nome do cenário, é o nome da nave principal, que é uma nave muito conhecida e que foi a primeira a explorar o universo. E aí na ideia do cenário você tem todos os planetas, todos os cenários de campanha, Dark Sun, Forgotten Realms, Greyhawk, Krynn de Dragonlance e tal, eles são planetas e eles ficam e você com a Jammer você consegue acessar esses locais se você conseguir penetrar o cristal que protege o universo ali. Então é uma parte bem legal. E o Tasha ele tem esse lance de explorar o esquisito. Desde coisas maiores, tipo Far Realm, até ambientes que você pode pensar de uma forma comum, que é tipo uma mansão mal assombrada. Aqui tem outro caso de locais que são infestados por algum tipo de criatura. Então, é, eles permitem um monte de exploração de terror e etc. E o Covil RPG trouxe 9 pessoas pra gente. Valeu, galera do Covil RPG, pelo gank. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o Tasha's Cauldron of Everything. Vocês já chegaram perto do final, a gente já está explorando assim, os últimos elementos. Mas a gente tem bastante RPG aqui a semana inteira, então podem seguir a gente, acompanhar, que vocês vão ter bastante material para poder assistir aqui com a gente. Cara, eu gostei muito da parte que cita-se as mansões mais mal assombradas, porque remete diretamente ao começo da nossa campanha de Curse of Strahd, A né? Casa da Morte. A Casa da Bem, Morte. É bem eu legal. fico preso na colônia de mímicos. Eu tento passar, mas eu sempre volto pra lá. E é algo que eu vou ter que usar em algum momento. Então fiquem sempre espertos em qual cadeira vocês vão sentar, qual mesa vocês vão tomar o chá de vocês. Ah, mas Gente, é a barata. maravilhoso. A imagem da colônia de mímicos, ela é muito, ela te prende muito. Porque é muito maneiro. E é muito legal que, assim, claramente pela imagem, as duas tias que estão tomando chá, elas sabem que elas estão em volta de mímicos.
Elas têm total controle ali da situação. Uma delas está descalça, sentada numa cadeira mímica, tomando o chá numa xícara mímica, numa casa que é um mímico, com E ela vasos não é mímicos mímica, de não? flor. Ou elas têm uma péssima percepção passiva, cara. Mas eu Também é acho uma que elas não. possibilidade, mas Eu talvez acho que elas elas não criem mímicos, sabem, né? porque é tipo. Eu acho que foi uma foto, um registro dos últimos segundos delas, né? Porque os mímicos se juntam em colônias para se alimentar. Então acho que foi um momento assim que elas. O que será que é isso? E aí, tchau, acabou. Ah, nada, mas o que é uma colônia de mímicos que não é uma área de tormenta sem chuva ácida, não é mesmo? Tranquilo. Basicamente. É suave, cara. Suave. Você vê as duas senhoras ali tranquilamente. Eu sempre lembro daquela velhinha daquele filme que ela cuidava do jacaré gigante. Qual era o nome daquele filme? Não lembro. Não lembro. Mas. Ó, mas falando da Rhyme de novo, tem um Nautiloid na Rhyme, hein? Sim, Uma tem um hora a gente vai Nautiloid lá. cruzar com ele. Tem um Nautiloid também na Dungeon of Mad Mage, né? E tem inclusive um capitão de um Nautiloid na Dungeon. Mas ele é um hipopótamo? Não, ele é um Illithid. Illithid. Os GIF, eles. Eu não sei porque não tem tantos GIFs. Pra mim, GIFs deveriam ter em todos os cenários do D&D em abundância, assim. Porque eles são hipopótamos bípedes inteligentes. Eu acho isso maravilhoso. E, inclusive, a imagem que eu passei pra. Acho que passei pra vocês quando a gente tava falando de Spelljammer no grupo do CL. Eles meio que parece que eles se esforçam para fazer os GIFs parecerem o Peter Potamus, porque ele usa aquela roupinha de safari, né, de explorador. Então ele fica com mais cara ainda de personagem da Hanna-Barbera, e eu acho isso muito legal. Bom, e indo pro finalzinho aqui do livro, a gente tem a parte dos puzzles, os desafios, que é uma forma, né, de você explorar mais uma vertente do RPG, de você não ficar preso naquele lance do abre a porta, destrói o que estivesse mexendo e pega o loot e vai para outra sala. Você tem nos puzzles uma oportunidade de explorar mais e de aproveitar essa parte de pensar em cima do que você está fazendo, que é basicamente o que aconteceu na mesa que o Wagner estava falando. Assim, é evitar que os jogadores tomem exatamente esse tipo de atitude, que é a de partir para a ação imediatamente, sem pensar na consequência daquilo. Então, às vezes, você tem um bom desafio, dá aquela parada, dá aquela respirada, pode matar a gente? Pode, a gente passou por isso na nossa mesa de amanhã, que é a Maldição de Strahd, que a gente tinha um puzzle para enfrentar ali que quase matou a gente e fez um dragão aparecer, porque a gente, ao invés de parar para se concentrar, a gente começou a tentar agir de forma bruta. E aí a gente quase morreu. Isso. Eu, particularmente, quase morri porta. 2 vezes. Sendo que a gente podia ter parado para analisar e ver o que a gente podia fazer para abrir a porta. Que foi o que o nosso clérigo fez depois da gente ter quase morrido algumas vezes. Ah, o clérigo não, o bruxo. O bruxo. Foi o bruxo. O bruxo. Foi o nosso nobre. Foi o bruxo. Foi o bruxo. Eu tive que ampliar a imagem aqui algumas vezes pra ver. Sim. Aí quando eu vi. Estourou. E ele isso, vem, né? Termina aqui com os puzzles, né? Sim, ele vem até com alguns prontos já, né? Com handouts para os players. Pra gente usar aqui no Brasil, quem não tiver acesso a inglês vai precisar esperar a Galápagos traduzir o Tasha. E aí provavelmente vão vir esses handouts em português para você usar na sua mesa. Mas eles são ideias bem legais, dá pra aproveitar bastante o livro por enquanto. Sim, dá pra adaptar, né? O que eu acho engraçado do puzzle, o puzzle é sempre um meio ambíguo, né? Porque você pode combinar ali a inteligência do jogador, né? A sagacidade dele ali para entender o puzzle e a inteligência do personagem, que são duas coisas bem diferentes. Né? O stat dele ali, por exemplo, você vai botar uma stat inteligência, sei lá, 18.
Cara, e o jogador não age como um personagem de inteligência 18. Ou às vezes ele, tipo assim, cara, ele realmente não vem pra ele ali qual que seria a solução. Ele simplesmente rola o dado. Então você tem essas duas opções aí, essas duas vertentes aí que o DM tem que lidar com isso ali na mesa de jogo, né? Mas aí tem aquele lance, assim, tipo. Pode ser que por mais inteligente que a outro, né, o personagem seja, às vezes é fora ali da área de expertise. Tipo, mesmo pessoas tipo, inteligentes, às vezes não são boas em resolver enigmas, que geralmente é uma coisa bem maluca, né? Bem fora da ideia ali, né? E às vezes, tipo, o mago lá mega inteligente, ele é bem focado em pesquisa, em entender os diagramas da magia e tal, mas enfim. E você pode só criar umas opções de talvez dar dicas. Acho que até tem. Acho não. Nesse ele tem a ideia das hints, né? Das dicas. Mas acredito que esse é um tipo de mecânica que extrapola o lance da resolução. Assim, a diversão é participar dela, mas geralmente vai ter uma saída sem ser resolver exatamente o enigma do jeito que ele tem que ser resolvido, né? Você vai ter talvez um caminho mais duro, e é aquele momento que o grupo se junta, começa a conjecturar várias coisas malucas. Acho que é mais pelo flavor da ideia do enigma mesmo do RPG do que criar uma mecânica mega equilibrada tal para todas as classes, que às vezes o bárbaro pode ir lá e tá, acho que é isso. E aí pode até criar uma coisa no roleplay, às vezes na tribo dele eles faziam brincadeiras de adivinha tal, então ele meio que nunca desenvolveu uma, mas ele conhece de memória. Dá pra burlar um pouquinho. Sim, ó, a Diane mesmo deu uma ideia aqui. Servo invisível para ir na frente abrindo porta e acionando a armadilha. É uma forma muito boa de usar o servo invisível. Eu, particularmente, sou um grande fã de mãos mágicas. É uma das cantrips que eu mais gosto, porque ela permite muita coisa. Inclusive, uma vez, numa mesa presencial do CL, eu estava narrando a Tumba dos Horrores e boa parte, um jogador sobreviveu acho que umas 2 ou 3 vezes com um uso sensato de mãos mágicas para pegar itens que estavam em ácido e para acionar alguns dispositivos sem precisar chegar até lá. Então sempre existe alguma alternativa, mas é bom você usar esse tipo de mecânica diferenciada para conseguir explorar melhor o cenário, né? É o famoso mago preguiçoso, né? Mãos mágicas é clássico. Mãos mágicas tem um excelente apelo, né, pro... Sim. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito legal, assim, dos personagens místicos, de forma geral, que eles têm muito mais opções de resolver situações sem violência. Né? Sem ser necessariamente uma bola de fogo. Tem a bola de fogo? Tem. Bola de fogo é legal? É. Precisa sempre resolver com ela? Não precisa. Né? Então fica aí a opção, né? Eu acho que é legal o diferencial disso. Né? Bom, é isso aí, gente. Então, eu acredito que o Tasha tem bastante para oferecer pro Dungeons and Dragons. A gente ainda vai poder explorar mais ele. Inclusive ao vivo aqui, em 2021. Em janeiro eu vou começar uma campanha que se passa em Greyhawk, que vai começar com a Ghosts of Saltmarsh, uma das hardcovers que saiu para a quinta edição. Então eu vou começar e essa mesa ela vai ter todas as regras do Tasha liberadas para quem quiser usar. Eu já tenho 2 jogadores confirmados, que é a Aline, que joga Tormenta aqui com a gente, e o João, o John GBC, que o Wagner também conhece, porque trabalha com ele. E eles toparam aí entrar nessa campanha, então vai ter gente nova. Além disso, pessoal aqui do chat, e se vocês quiserem encontrar a gente, as nossas redes sociais são todas contos lúdicos, então manda mensagem lá no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, fala pra gente o que vocês querem ver em 2021 de RPG, que cenários vocês querem que a gente explore, que tipos de jogos e mesas, pra gente poder fazer um conteúdo bem maneiro pra vocês. Eu vou começar agora nossas despedidas, primeiro falando um pouquinho dos nossos parceiros.
A gente tem uma parceria com a Representarte Design. Ela é uma empresa que trabalha com placas decorativas e bordados, todos com temática de RPG e de Magic, além de representatividade e diversidade. E lá você pode usar o código Contos Lúdicos para ganhar 10% de desconto na sua compra. Além disso, a gente tem a nossa parceria com a Taverna Geek. A Taverna Geek é uma loja aqui de Santos que está entregando em todo o Brasil com o site tavernageek.com.br. E você pode usar lá o código ContosLúdicos10 para ganhar 10% de desconto, cumulativo com o desconto de pagamento por depósito ou transferência. Então você consegue 20% de desconto para conseguir bastante produto lá. Eles têm board games, RPG, mangás, quadrinhos, Magic, Vampiro, jogo de cartas e várias outras coisas na loja. Então pode conferir lá. A gente também tem uma parceria com a editora Chá, a editora Contamos Histórias Alternativas, que trouxe pra gente alguns materiais bem interessantes, entre eles o RPG Indagações, que traz uma série de matérias de pessoas influentes no meio do RPG, e eles também têm o Transliterações, que é um livro todo feito por pessoas trans. E a editora Chá ela oferece 20% de desconto com o nosso cupom CONTOS. Além disso, eles estão em dezembro inteiro com uma promoção e eles estão com alguns descontos especiais que são cumulativos com o nosso, com a hashtag acolhimento2020, acolhimento 2020. E aí parte do valor que vocês comprarem vai ser revertido para a ONG Mapa do Acolhimento, uma ONG que ajuda mulheres em situação de violência. Então ajudem, é uma boa causa, vocês vão consumir um material muito legal, eles estão inclusive com um catarse de uma coletânea de contos de protagonistas femininas e todos escritos por mulheres, que é o de Lilith a Joana. E eles também vão trazer um RPG bem maneiro aqui pra gente, que é A Noiva do Barba Azul, que é um RPG que ele explora essa temática de violência, de abuso, de uma forma muito sensível. Então ele é bem legal, ele é bem importante a existência dele no cenário atualmente. Vou passar agora então para o Wagner fazer sua despedida, falar um pouquinho. Eu vi que você colocou durante alguns segundos a colmeia de mímicos atrás de você. É porque na verdade o meu background é um mímico e ele se revelou por alguns instantes só, mas tá contido aqui, tá tranquilo. O Wagner é um mímico, na verdade. Ele não tá aí, ele tá fazendo compras hoje. Bem, foi bem legal o bate-papo aqui. Espero também colocar em breve aí as opções do Tasha nas mesas. É bom que virtualmente ele é bem mais barato, então já tô com ele lá no Fantasy Grounds. A galera do canal até ajudou lá, a gente levantou a grana rapidinho para pegar o Tasha no Fantasy Grounds. E amanhã, 8h30, a gente tem a mesa da Maldição de Strahd. Vamos continuar, né? Chegando a Kresk agora, talvez seja enfim a salvação do grupo. Porém, 2 deles viraram lobisomens, eu não sei o que vai acontecer, então cola com a gente amanhã pra gente descobrir aonde é que isso vai parar. E é isso aí, valeu galera, e até a próxima. Isso aí, Facas, quer deixar seus recadinhos? Cara, eu vou homenagear o Magal e dizer pra todo mundo se hidratar, muito importante. A pandemia não acabou. Por favor, usem máscara conforme for sair de casa, evitem sair de casa, evitem aglomerações. Às vezes, muita gente às vezes não consegue evitar, mas evitem. Tudo já está mais perto do fim do que do começo, mas não acabou ainda. E aproveitem todos os conteúdos de RPG que a gente tem aqui no Contos Lúdicos, no Dungeon Masterclass, e também acesse o Ludosystem no ludosystem.net. Nosso sisteminha oficial aí, que vocês têm gratuidade para vocês acessarem aí. É isso certo? Aí. Lembrando, pessoal, essa semana a gente vai ter algumas mesas de RPG. Terça-feira a gente tem o Legado da Rainha, narrado pelo Yellow, aqui uma mesa de Tormenta 20, com a Sara, que é uma das fundadoras do Contos Lúdicos, a Aline, que a gente mencionou mais cedo, e o Magal, que o Facas acabou de anunciar.
Então fiquem ligados. Eu também vou aparecer aqui durante a semana. A gente teve algumas alterações no calendário, mas sempre que eu puder eu vou dar uma passadinha aqui para conversar um pouco com vocês. Talvez jogar um joguinho, ou nem que eu só abra aqui para a gente bater um papo. Vai rolar também alguns papos especiais. Que vão ser sobre cenários de D&D. Eu já estou começando a fazer isso para a gente falar especificamente de cada cenário antes da gente apresentar mini campanhas que vão acontecer no canal do Contos Lúdicos. Já vou deixar um spoiler para vocês que a primeira vai ser Spelljammer e talvez a gente faça já para o começo do ano uma mini campanha que vai ser bem legal. E a gente vai falar um pouquinho do cenário, a criação e os detalhes de cada um deles. Depois a gente vai explorar outros cenários da mesma forma. Então, por enquanto, eu vou passar vocês agora para o RPG do Farol, que está jogando Dungeons and Dragons. E é isso aí. Eu te liguei sim. Na verdade, não é que eu te liguei, Facas. Meu celular, quando ele fica com 5% de bateria, ele começa a ganhar vida própria e ele faz coisas. E aí... ele liga pro Facas do nada. Facas, minha bateria tá acabando. Avisa o Álvaro. Bem isso mesmo. Então é isso aí, galera. Valeu, brigadão mesmo. E até a próxima. Um beijo. Valeu. E fomos. Vamos lá. Beleza. Galera, eu vou indo nessa, então. Falou, querido. Opa. Falou, tchau, tchau. Adiós. Adiós. E o caraca, ainda o batidão aqui, nervoso. E aí? Cara, o Nautilus é muito irado. Sim. Eu já coloquei